Salve, salve família Alviverde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um corte, uma reação do programa Os Donos da Bola, tá bom? Onde a gente vai estar vendo ali o Veloso, o Souza, o Neto, né, comentando a respeito do empate ontem, né, entre Palmeiras e Júnior Barranquilla pela Libertadores, tá bom? O Neto vai falar ali de alguns lances polêmicos da partida, tá bom? E tudo isso você vai estar acompanhando aqui nesse vídeo. Mas antes, peço que por favor se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Palmeiras que ontem empatou o jogo, Abel reclamou, tomou 8 jogos de suspensão, né, que eu falei pra você que ele ia tomar de 6 a 8 jogos, e aí tem o gol narrado aí pela Rádio Bandeirantes, Cascão. Pegaram aí, bota o gol narrado aí pela Rádio Bandeirantes, que por sinal o goleirão é brincadeira. Vamos lá, foi pênalti, Veloso? Pênalti. Pra você foi pênalti? Pênalti. Muito Também pênalti, né? Pênalti. Não tem o que discutir. Foi muito pênalti. E aí o nosso querido Abel Ferreira disse, ó, agora o VAR tá funcionando, né? Porque os caras acham que o VAR não funciona. E pênalti muito bem marcado. Bota o gol narrado do Palmeiras e também da equipe do Júnior Barranquilla, do meu querido Valderrama, monstro sagrado, o melhor jogador colombiano, ele Rincon, Valderrama e Rincon de Barranquilla. Vamos lá, coloca aí, Cascão. Gutierrez vem para a cobrança, partiu para a bola, bateu! Gol! Do Júnior de Barranquilla! Partiu pra bola, mandou pro canto esquerdo, Carlos Miguel não apareceu na foto. A bola volta no toque de bola novamente no campo de retaguarda, Celis vem pro jogo, a bola volta no toque de bola. Ganhou, Souza, goleirão falhou, vai empatar, o Palmeiras entrou, bateu! De Souza pro Verdão! Por entre as pernas do goleirão, Souza meteu a bola para empatar! Vamos lá, qual a ideia do Palmeiras, que mesmo não vencendo, mas é o time a ser batido e é o time que vai brigar pelo título? O que você viu do jogo de ontem? Primeiro você, Souza, depois o Veloso. Rosinei, eu volto pro Veloso, passa a bola. Ô, craque, pra mim o Palmeiras ainda é o time mais completo nessa competição. O Palmeiras sabe se adaptar a qualquer circunstância do jogo. O Palmeiras não tem vergonha na hora de marcar. O Palmeiras, a intensidade é lá em cima. Não fez um grande jogo. O time fez um gol no início do jogo e deu a bola ao Palmeiras. Mesmo assim, o Palmeiras tem jogadores para sair jogando. E quando viu que estava ruim, é a jogada do Palmeiras. Bola no Flaco Lopes, a raspada e faz o gol. O Palmeiras não fez um grande jogo, mas saiu com empate. Libertadores empatando fora é um baita resultado. É um baita resultado, e contra uma equipe de qualidade. Não é qualquer equipe. A gente está falando do Júnior Barranquilla, que vai tirar ponto de time do grupo do Palmeiras. É um time muito forte. A diferença do Palmeiras é essa. O Palmeiras não vai jogar nada, não vai fazer um futebol vistoso, mas vai lá, para tirar. Foi lá e tirou um ponto fora de casa. Então, o Palmeiras, para mim, não existe clube hoje no Brasil que sabe jogar essa competição. Sul-americano. Sul-americano é o melhor time sul-americano, é o Palmeiras em relação à Libertadores. Rosinei. Craque, pra mim o que prejudicou um pouco o Palmeiras ontem foi o campo. O gramado era muito ruim, né? E aí dificulta um pouco, principalmente jogadores que têm a característica como que tem o John Arias, que conduz muito a bola, o Alan também. E ontem o campo acabou atrapalhando muito. Mas é como o Souza falou, o Palmeiras é um time que vai brigar pelo título, né, da Libertadores, porque é um time muito compacto, sabe jogar na hora, jogar feio quando tem que jogar, quando precisa pôr a bola no chão, quando o Abel faz a substituição. Então é um time que vai brigar realmente para ser campeão da Libertadores. Você como ídolo do Palmeiras, um dos grandes goleiros, dos maiores goleiros do Palmeiras, qual é a ideia de começar, né, empatando o jogo de uma Libertadores, o que pro Palmeiras, pros grandes Serdã, aí Paulinho Serdã, monstro sagrado, pro Haroldo, que conversei com ele, o palmeirense incrível também, o Serdã que tem aí no YouTube também, as suas lives aí, arrebentando a boca do balão, o Serdã me convidou hoje para fazer uma live lá na Mancha. Ah, legal. Vai lá, boa sorte. Boa. Não, com o Serdã eu vou, Veloso. É lógico. Cara, não vão fazer nada pra mim. Não, vai não.
Aí eu chego, você não tem mundial. Ai, meu Deus do céu. Ixi, meu pai. O cara mata aí. Melhor não. Não, ô Serdão, tô pensando seriamente em aceitar o seu convite pra fazer uma live aí com você, né? Aí na Mancha aí. Vamos lá, conta pra mim o que o Palmeiras fez, o que pode fazer e o que reflete esse jogo em relação a domingo na Neoquímica Arena, Fernando Diniz e Abel Ferreira. Ah, vai ser um duelo interessante, né? Um duelo interessante. Agora, o Palmeiras, eu acho que o Abel não vai mais reclamar dos campos brasileiros depois dessa aí, né? É porque ele gosta de reclamar, né? Ele reclama dos campos brasileiros. Agora, esse aí da Colômbia, meu Deus do céu, tava difícil de jogar mesmo. Por isso foi um bom resultado. O Palmeiras saiu atrás num pênalti ali meio infantil que o Maurício fez, teve que correr atrás o tempo todo, conseguiu um empate e acabou sendo um bom resultado. Mas eu vejo assim, o Palmeiras na primeira fase da Libertadores não joga para classificar, joga para fazer a melhor campanha. E aí deixou pontos pelo Você caminho. tem a valorização, né? Pra disputar. De sempre estar jogando em casa. Pra matar que é em uma casa força depois. incrível do Palmeiras. Tanto é que quando perdeu, acho que foi de 3, meteu 4. Do LDU. Da LDU. Deu. 3 Quando vem, resolveu Quando em vem casa. aqui em casa, é Por 4 quê? a 1 é lapada, irmão. Porque o ano passado foi a melhor campanha, ganhando 6 jogos da primeira fase. Verdade. Aí o Palmeiras resolveu tudo em casa, inclusive esse do LDU foi um deles. Então o Palmeiras não teve dificuldade ontem, mas o Abel mexeu bem no time, gostei no intervalo, tirou o Arthur que já tinha amarelo, estava jogando bem o menino, mas ainda, né, não entendendo muito como que é o espírito de Libertadores, e coloca o Sousa também, que acabou resolvendo o jogo, e o Flaco, que deu mais uma assistência. O Flaco, impressionante, esse ano, tem 7 assistências e 9 gols na temporada já. Vamos lá, eu quero colocar o Abel Ferreira, o cara que inventou as Palmeiras, o cara que inventou o pastel de Belém, né, o cara que inventou Fátima, né, o cara que inventou o aeroporto de Portugal, ele que é o pai do Eusébio também, ele que inventou o Eusébio, né? Ele que estava no cavalo e quando ele gritou, as margens do rio Ipiranga, que nem tem mais rio lá, só tem uma zona lá, que é o escândalo e a casa do Cascão, não tem mais rio, né? É a zona lá que é o escândalo lá, né, Cascão? Você vai lá quando a sua mulher vai pra Caraguatatuba, quando ela vai pra São Manuel, você dá um migué que tá comigo. Dá outro grito, É, dá outro grito. Aí você dá outro grito. É corno! Não é verdade? Então bota lá. É claro que vê-se claramente que o Maurício quer tirar o pé, mas enfim, realmente há um contacto. Eu acho que parece que este ano o VAR vai funcionar. Isso é bom. O ano passado o VAR aqui da Conmebol não funcionou e este ano parece que vai funcionar. Isso é coisa boa. Portanto, realmente houve um toque e o nosso adversário aproveitou muito bem o golo. E depois, a partir daí, eu acho que o nosso adversário se fechou bem, num gramado muito difícil de se jogar para quem tem que propor e criar. Essas entrevistas é difícil, assim, de eu concordar muito com isso. Mas ele reclama mais uma vez do VAR, que aí é um aspecto, acho que de todos os treinadores. Acho que essa é uma preocupação que não... Ele fala por causa da final lá contra o Flamengo. Eu sei disso. Por irônico. sinal, não deram o chute no gol, né? Não. O Palmeiras, né? E teve um lance também que era para ter. O Gomes ontem era para ter sido expulso. Qual lance, Souza? O Gomes tira a bola e deixa o pé na canela do atleta e talvez o VAR não tenha funcionado também nessa jogada. Não dá para reclamar de tudo, não dá para ter tudo não também, entendeu? Então, passou também, se o VAR tivesse entrado em ação ontem, também o Palmeiras teria acabado o jogo com um jogador a menos. Vamos lá, coloca aí ele terminando a entrevista, que ele cita o Renato Gaúcho. Vou operar primeiro os meus jogadores e teremos tempo para falar isso antes do jogo ou seguir ao jogo. Agora, a minha preocupação agora é descansar os meus jogadores, é recuperá-los. E às vezes nós questionamos algumas opções de alguns treinadores, mas se calhar lá no fundo quem tem razão é o Renato Gaúcho. Vamos lá, tudo que ele fala, ele lê. Vocês perceberam que ele lê? E aí é uma questão dele, tá tudo certo. O que ele quis dizer com isso? Que é praia? Que Não, sei o quê? Renato não foi pro jogo, né? Foi pro jogo. Ah, que legal. Então tem que ser igual o Renato Gaúcho. É, Ele não deveria ir pro jogo com o Palmeiras, então, é isso que ele Não, quis dizer? mas o Renato é sul-americana, né? E o Palmeiras é Libertadores. Mas ele falou que ele quer ter o certo é o Renato Gaúcho. Completamente diferente. Então, mas ele quis dizer. Eu não entendi essa fala dele, não. Como é que ele não vai que acompanhar foi uma o jogo na ironia ali. Libertadores? É porque ele ganha muito pouco, 5 milhões. $1 milhão ele ganha aqui no nosso país, né? 5 milhões. E aí não quer ir, o Renato Gaúcho não quer ir, é brincadeira. Só é vergonha o Vasco não levar o treinador na Sul-Americana. O que você pensa disso, meu querido Rosinei? Craque, acho que foi um pouco de ironia também por parte do Abel aí, né, nessa entrevista dele, quando ele cita o VAR. O Souza bem falou aqui, né, poderia ter sido expulso mesmo
o Gomes na entrada que ele deu. Então, assim, se o VAR está funcionando, que bom que o VAR está funcionando, né? Porque aí também vai começar a ver um monte de coisa que acontece em prol de outras equipes quando joga contra o Palmeiras, e aí ele vai ter que reclamar. Quem sempre se dana são os pequenos, gente. Porque ontem teve um gol também contra o Flamengo. Foi o Flamengo? Flamengo. O VAR não funcionou ontem, o Flamengo de novo, não. Ninguém lembra também verdade. o que a Portuguesa é sofrida, né? O que os caras fazem com a Portuguesa, né? Não vê? Acho que foi na Copa do Brasil, Paysandu e Portuguesa. Exatamente. Acho que foi Paysandu. O que fizeram com a Portuguesa? O cara dominou a bola com a mão. E passou batido. O cara domina a bola com a mão, pega aqui e faz o gol. Passou batido. Ninguém mais fala. Aí vem um cara como esse, ganha 5 milhões, tem um dos times que mais investiu nos últimos anos, né? E ainda reclama e acha que tá certo ainda. Meu Deus do céu. Garotinho, agora o recado é direto. Quem curte ação de verdade, terror de arrepiar e suspense... Tem novidades sobre essa notícia de agora há pouco, né? A suspensão do Abel Ferreira aí por 8 jogos, uma pena pesada aí para o Abel, pelas expulsões que ele teve contra São Paulo e também contra o Fluminense. E ontem ele deu aquela cutucada ali no VAR, né? Falando da arbitragem no jogo do Palmeiras, mas já a gente vai falar disso. Agora, vamos de enquete antes pra gente começar? Vamos ver qual que é o tema da nossa enquete aí para vocês já participarem do nosso programa. É uma pergunta sobre justamente essa suspensão. Justamente não, porque justamente vocês vão falar se é justa ou não. Justamente sobre a suspensão. 8 jogos pro Abel. É uma pena justa? É uma pena justa porque esse Abel, né, é reincidente, tem todo um histórico aí. É uma pena rigorosa demais, ficou muito pesado? Ou é uma pena branda? Tinha que levar até mais jogos por toda a contribuição que ele dá aí, reclamando da arbitragem. Danilo, quero saber de você. Eu acho que é muito rigorosa. Eu sou a favor de uma pena maior para o Abel Ferreira do que a suspensão automática, porque há recorrência, mas 8 jogos me pareceu muito pesado, Luísa. Mas enfim, só automática eu também acho que está pouco já, por conta da... Assim, a gente olha o STJD, um dos princípios para todos os tipos de punição é a questão da recorrência, se é réu primário, se não é. O Abel, cara, ele tá toda hora sendo expulso, né? Então assim... Não dá mais para tratar como se fosse normal, como, não, dá o joguinho do automática e passa. Eu não acho que pode ser assim. E é diferente no caso de 3 cartões amarelos. Não, no caso dele, várias vezes ele é expulso, né? E xinga árbitro. O Palmeiras diz que às vezes ele não xinga, que a súmula não é exatamente um documento oficial. Ok, mas eu acho 8 jogos muito, mas só automática também não. Então, para mim é muito rigorosa. Eu quero ouvir PVC e o Rodrigo também, mas antes, vamos lá para o Rio de Janeiro, porque o Igor Siqueira chega para falar com a gente diretamente lá do STJD. Ele está acompanhando um dia bastante agitado por lá, porque teve não só o julgamento do Abel, mas vai rolar o julgamento do Memphis também daqui a pouco. Latif por aquele caso também, em que ele estava ali no banco de reservas. O que ele estava fazendo que eu perdi essa? Ele estava olhando para baixo, acho que ele não foi avisado que ia já entrar lá. Ele estava se arrumando. Mas tá elegante hoje, olha. Olha esse casaco dele. Botou o visual do ali, cavalinho ali. No fundo. Essa beca custou cara, hein, ô Latif? Ali. Foi presente, Lu. Aí, né, não sei quanto foi. Entendi. Tá chique. Igor, meu amigo, boa tarde, tudo bem? Me falaram aqui que você estava arrumando um espacinho aí no STJD, arrumou um lugar chique, hein? Tem toda uma poltrona, tudo. Mas conta pra gente, o que foi decidido por hora? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o julgamento do Memphis também, por aquele caso em que ele ficou ali no banco de reservas, mexendo no celular, o que não é permitido. Mas vamos por partes. Vamos falar de Abel Ferreira, o que foi decidido por aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, Luísa? Boa tarde aos amigos todos aí. Somos muitos hoje. Você que está assistindo a gente também no canal UOL. Hoje o dia aqui no STJD foi recheado de julgamentos, vamos dizer assim, interessantes, né? Eu acho que não dá para discutir que essa pena do Abel Ferreira realmente foi o que mais chamou a atenção aqui. E acho que nesse ano de 2026, já dá para dizer que é a principal decisão mais vultuosa, assim, para usar o termo, né? Que faz mais barulho, ainda que seja em primeira instância. Então, como vocês estavam falando, né? É um total de 8 jogos, sendo 6 jogos relativos ao jogo, a expulsão contra o São Paulo e mais 2 contra o Fluminense. Então, como o Abel Ferreira já cumpriu as automáticas respectivas aí de cada expulsão, então, na prática, salvo efeito suspensivo ou salvo reforma de decisão, estariam, então, 6 partidas para ele cumprir.
E é uma decisão, um recado dado propositalmente aqui do STJD, que, em português bem claro, o pessoal meio que encheu o saco do Abel Ferreira sendo expulso. Então, o que eu senti da comissão e percebi também na condução do voto, né, da discussão aqui, que realmente queriam mandar um recado muito claro para o Abel de insatisfação a essa conduta reiterada. Isso foi mencionado, inclusive, no voto da relatora do caso, a auditora Ana Halil, que elogiou a Leila, mas não deixou de canetar o técnico do Palmeiras por conta dessa questão toda. Então, na prática, restariam então aí mais 6 jogos para ele cumprir e vai ter fatalmente, né, sem dúvida, o recurso do Palmeiras para tentar não só o efeito suspensivo, mas para também reformar essa decisão no pleno. Mas, por enquanto, o que está em vigor considerando os 8 jogos de suspensão, 2 ele já cumpriu, então tem 6 partidas pela frente aí, das quais o Abel ainda vai tentar se livrar, né? 6 partidas de suspensão. Então, é uma tentativa, um recado do tribunal. Isso foi mencionado aqui, um fato até curioso, né? E durante o julgamento, até um vídeo do influenciador Gustavo Machado, dublador, foi usado para acrescentar elementos ali, né? Para reforçar palavrões que o Abel disse ali à beira do campo. Isso, até a defesa do Palmeiras chegou a contestar isso durante o julgamento, né? De reclamar, porque de fato não é um dublador, vamos dizer assim, juramentado ou normatizado. Não é um perito. Não tem um ritual para entender isso aí. Não é um perito oficial, vamos dizer assim, né, para julgar o que foi dito ali pelo Abel. Então, isso foi um parênteses aí durante esse julgamento, mas, ao final das contas, a percepção que eu tive aqui pela condução e pelos votos é que, independentemente da dublagem ou não do Gustavo Machado, está incluído aí, foi incluído, inclusive, pela Procuradoria, que faz a acusação. Independentemente disso, a comissão já estava engatilhada aí com esse intuito de dar uma lição aí para o Abel. Então, por isso que, nesse caso de São Paulo, 6 jogos, e aí, no caso do Fluminense, mais 2 partidas. No caso do Fluminense, eles entenderam que houve de respeito ali à arbitragem, né? Então, o Abel, que foi enquadrado no artigo 258, nos 2 casos, agir de forma contrária à ética desportiva, pegou pena máxima em 6 partidas, e 2 jogos em outro. Então, somando tudo, dá 8 partidas de suspensão para Abel Ferreira. Acho que o meu amigo Latifi vai trazer. Então, família Alviverde, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Nós vimos ali o Neto comentando a respeito do empate ontem entre Palmeiras, né, e Júnior Barranquilla, né? Onde o Palmeiras, infelizmente, acabou fazendo um pênalti, né? Dando uma bobeadazinha ali, mas poderia ter facilmente saído de lá com um resultado positivo, né? Palmeiras, né, na minha opinião, é a melhor equipe, né, da Libertadores, o elenco mais preparado, mais forte que tem. E sem dúvidas aí no próximo jogo o Palmeiras vai estar recuperando, né, por assim dizer, esses pontos. Próximo jogo do Verdão é contra o Corinthians, tá bom? Pelo Campeonato Brasileiro, no domingo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.